rei James deixou um homem apodrecer na torre. Um homem estava morrendo numa cela da Torre de Londres porque alguém estava colocando arsênico na comida dele todos os dias. E todo mundo que podia impedir estava sendo pago para fingir que não via, porque tudo aquilo acontecia com a permissão do rei James VI. Aí, quando esse homem morreu em setembro de 1613, ninguém investigou. O funeral foi rápido e o diagnóstico comum foi doença natural. E a corte seguiu em frente. 2 anos depois, um assistente de boticário de Yorkshire estava no leito de morte e resolveu contar tudo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo do escândalo mais nojento, mais documentado e mais revelador do reinado do James VI da Inglaterra, o caso Overbury. Uma história de veneno, de casamento arranjado com arsênico, de julgamentos públicos que deixaram a corte inglesa com cheiro de mercúrio por anos e de um rei que ou não sabia o que estava acontecendo ao redor dele ou sabia e escolheu não ver. Dos dois jeitos é péssimo, então bora abrir o arquivo. Então, você se lembra que no vídeo passado da nossa biografia eu terminei com o casamento da princesa Elizabeth e posterior saída dela da Inglaterra, né? Enfim, e inclusive eu fechei o vídeo dizendo que dentro da própria Inglaterra outra coisa muito mais podre estava fermentando. Então, na história de hoje temos um conselheiro brilhante, um favorito estúpido, uma aristocrata ambiciosa e uma corte inteira aprendendo que quando o acesso ao rei vira a única forma de poder, eliminar quem atrapalha o caminho deixa de ser escândalo e vira método. Mas antes da gente entrar no caso Overbury propriamente dito, a gente precisa de um segundo de contexto, porque esse caso não caiu do céu. Ele foi produto direto de tudo o que aconteceu depois que o Robert Cecil e o príncipe Henrique morreu em 1612, porque com um único adulto na sala enterrado e o herdeiro que todo mundo queria no trono apodrecendo numa lápide de mármore, o James ficou sem freio institucional e sem espelho de grandeza ao mesmo tempo. E aí você me diz, o que um rei inseguro, carente e sem ninguém competente para filtrar o que chega à sua mesa faz? Ele governa por afeto, governa por a proximidade física, ele confunde o cargo de chefe de Estado com o de anfitrião de festa. E o resultado é que o governo inglês deixa de ser uma instituição séria para virar uma zona de influência, onde quem ganha é quem tem acesso ao quarto de dormir do rei. E é nesse ambiente que o favorito da vez, o Robert Carr, floresce. Se você não se lembra, o Carr era um escocês de pernas bonitas que caiu literalmente na frente do rei num torneio de 1607. O cavalo o jogou no chão, o James mandou chamar o médico pessoal e a carreira do rapaz começou ali. Ele não era inteligente, não era político, era o tipo de pessoa que precisava de alguém mais capaz por perto para não tomar decisões completamente suicidas. E esse alguém era o Thomas Overbury. Ele era o oposto do Carr em tudo, filho de uma família de gentry, tipo classe média, de Gloucestershire. Culto, poeta, escritor, politicamente afiado e completamente arrogante. Mas ele era o cérebro do Carr, escrevia as cartas dele, ditava o que ele devia cochichar no ouvido do rei, garantia que o favorito continuasse no topo enquanto ele mandava nas sombras. Era uma simbiose perfeita e completamente desequilibrada. O cara entrava com o rosto bonitinho e o afeto que o James tanto precisava, e o Overbury entrava com a malícia necessária para manter a facção deles viva. O problema começa quando o Carr decide que quer se casar com a Frances Howard, que era a filha do Conde de Suffolk, parte da família Howard, lembra da família da Ana Bolena e da Catherine Howard, a máfia política mais poderosa da Inglaterra. Ela era casada numa união que odiava com o Conde de Essex, um homem que ela se recusava a ir para a cama. E ela queria porque queria ficar com Carr. E que era, o acesso direto ao coração e o cofre do rei. Mas para se casar com Carr, ela precisava anular o primeiro casamento. E aí foi um bafafá, ela alegou que a pipa do marido não subia mais. O caso foi parar num tribunal da igreja eclesiástico inteiro dividido, com bispos discutindo durante semanas se uma mulher que afirmava continuar virgem depois de anos de casamento podia declarar o marido incapaz. Alguns juízes decidiram se recusar-se na decisão, outros foram pressionados. Aí o James mandou matronas da corte inspecionarem fisicamente se ela era virgem, e as más línguas dizem
que a Frances mandou uma substituta velada para o exame, porque não era virgem de jeito nenhum. No final, a corte conseguiu o resultado que queria, mas o processo deixou claro que aquilo não era apenas romance ou escândalo sexual, era uma operação política gigantesca, envolvendo a família Howard, o favor do rei e o controle da própria máquina da igreja inglesa. O Overbury viu tudo que estava vindo, entendeu que se o Carr casasse com uma Howard, a família Howard engoliria o Carr e também descartaria o Overbury junto, que não seria mais conselheiro. Mas o problema não era só perder o cargo, era o que o Overbury sabia. Anos sendo o cérebro do Carr significava acesso à correspondência privada, negociações políticas sensíveis e segredos que o próprio rei James não queria que circulassem. Ele se tornou aquela pessoa indesejável, sabe? Aquele homem que sabe demais e pode se tornar um problema de segurança. E no caso, ele não só podia, como ele se tornou um problema de segurança. O Overbury não ficou quieto. Ele estava ativamente movimentando facções, falando com outras pessoas, tentando construir oposição ao casamento dentro da própria corte. Numa corte onde tudo é jogo de influência, aquilo era uma declaração de guerra. Ele, inclusive, escreveu um poema chamado The Wife, descrevendo a Frances como uma piranha de castelo que ia destruir a carreira de Carr. A Frances ficou sabendo e aí ela decidiu que o Overbury precisaria sumir. O que aconteceu a seguir é um dos assassinatos mais documentados, mais lentos e mais deliberados da história inglesa. A Frances convenceu o Carr e o Carr convenceu o rei James a oferecer ao conselheiro Overbury uma missão diplomática na Rússia, disfarçado de um exílio chique. Mas o Overbury recusou, já que de bobo não tinha nada e sabia exatamente o que aquilo era, uma forma de tirá-lo da corte, enquanto o casamento do Carr com a Frances acontecia sem oposição. Só que recusar uma ordem direta do rei era crime, era traição. Então essa era a armadilha perfeita. Aceitar a missão significava sair da Inglaterra e perder o controle sobre o Carr. Recusar significava desafiar o rei. Enfim, em 22 de abril de 1613, com a assinatura do rei, ele foi preso na Torre de Londres. E aí que a Frances entrou em ação, e o que ela montou não foi um crime passional, foi uma operação em camadas, com cada peça no lugar certo. Primeiro, ela substituiu o tenente da torre, o anterior era confiável demais. Colocou no lugar o Sir Gervase Elwes, maleável o suficiente para fechar os olhos no momento certo. Depois, colocou o Richard Wellston como um carcereiro pessoal do Overbury. Ele era o braço dentro da cela, era ele que recebia o que vinha de fora e entregava ao prisioneiro. O que vinha de fora passava pelas mãos da Anne Turner, confidente de Frances, modista da corte, e uma mulher que vendia aqueles rufos engomados e arsênico com a mesma naturalidade com quem vende vela aromática e ansiolítico. Ela era o elo entre a Frances e o boticário James Franklin, que fornecia o arsenal arsênico, mercúrio, cloretos corrosivos, compostos que destruíam as entranhas por dentro sem deixar marca óbvia. Aí, durante meses, tortas chegavam à cela, caldos chegavam à cela, geleias chegavam à cela, tudo batizado. O Overbury comia porque estava preso e tinha fome, sem saber que cada refeição era uma tentativa de assassinato. O corpo foi cedendo devagar, vômitos, dores abdominais, fraqueza progressiva e a deteriorização que os médicos chamavam de doença e que era, na prática, envenenamento crônico. A dose final chegou nas primeiras horas de 15 de setembro de 1613, provavelmente uma concentração letal administrada pela mesma rede que havia operado por meses. E aí levou o coitado para debaixo da terra. O médico da torre, provavelmente comprado, assinou que ele morreu naturalmente, de doença natural, e foi jantar. O corpo foi enterrado às pressas, sem autópsia, antes que alguém pudesse fazer perguntas inconvenientes. 10 dias depois, em 25 de setembro, a anulação do casamento da Frances foi aprovada. O Carr foi feito conde de Somerset em novembro, e os dois se casaram dia 26 de dezembro no Whitehall, com o rei James presente, apoiando o casamento que ele próprio tinha ajudado a se tornar possível. Sem saber ou sem querer saber,
que o enterro apressado do Overbury tinha cheiro de mercúrio. Durante 2 anos ninguém falou um pio. A corte seguiu em frente, até que no verão de 1615, um assistente de boticário chamado William Reeve estava morrendo. E aí ele resolveu falar que tinha sido pago para fornecer venenos, que sabia que era para matar o Overbury. E essa informação foi passando de boca em boca, até chegar ao secretário de Estado, o Ralph Winwood, o homem que sabia exatamente o que fazer com ela. Ele não foi à polícia, ele foi direto ao Gervase Ewes, o tenente da torre, e deixou claro numa conversa que já sabia o suficiente para que negar fosse muito pior do que confessar. Aí, o tenente da torre desmoronou e admitiu que sabia do envenenamento desde o início, mas que não fez nada para impedir. Em 10 de setembro de 1615, o rei foi informado. E naquele momento o problema já era maior do que um assassinato. Entre os papéis e depoimentos começaram a aparecer rumores de que a facção dos Howard estava envolvida em negociações políticas delicadas com potências católicas da Europa. Se o escândalo continuasse crescendo, podia deixar de ser um caso de envenenamento e virar uma crise de segurança de Estado. E como você já sabe, se você viu os vídeos anteriores da biografia do James, que é toda segunda-feira, ele tentou, como sempre, dar um de João sem braço e não se comprometer. Mas depois que ele pensou melhor, ele chegou à conclusão de que abafar o caso era mais perigoso do que abrir uma investigação, então ele autorizou. Ele nomeou o Edward Coke, o jurista mais temível da Inglaterra e o homem que James mais odiava nos tribunais, para conduzir os julgamentos como chefe da justiça, e colocou o Francis Bacon como advogado-geral da coroa, para garantir que as acusações chegassem onde precisavam chegar sem respingar no rei. 2 homens que se detestavam trabalhando no mesmo processo, mas cada um com um motivo diferente para querer resolver aquilo rápido. Foram 4 julgamentos em 6 semanas. O Richard Wellston, o carcereiro, julgado em 19 de outubro e enforcado antes do final do mês de outubro. Anne Turner, a confidente de Francis, julgada no dia 7 de novembro. Ah, detalhe que ela tinha popularizado esses rufos engomados em amarelo na corte. Um detalhe de moda que tornou sua assinatura. Na execução, em 14 de novembro, ela e o próprio Carrasco usaram os rufos amarelos. A moda desapareceu da Inglaterra naquela semana e nunca mais voltou. O Sir Gervase Ewes, o tenente da torre que sabia e não agiu, julgado em 16 de novembro e enforcado na Tower Hill em 20 de novembro. James Franklin, o boticário, julgado em 27 de novembro e enforcado em dezembro. Aí chegamos nos 2 principais, a Frances Howard, condessa de Somerset, julgada em 24 de maio de 1616 em Westminster Hall, com Francis Bacon à frente da acusação. Ela se declarou culpada, mostrou arrependimento, chorou e blá 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 blá. Foi sentenciada à morte. O Robert Carr, conde de Somerset, julgado no dia seguinte, 25 de março. Ele se declarou inocente. Detalhe que 2 homens ficaram posicionados atrás dele durante todo o julgamento, prontos para jogarem uma capa sobre ele e arrastá-lo para fora, caso ele começasse a gritar segredos sobre o rei. Condenado e sentenciado à morte. Mas o James não assinou a sentença de morte de nenhum dos 2. Eles ficaram presos na torre e foram soltos em 1622 com perdão real. Mas o perdão real não ajudou em nada. O Carr tentou voltar à política e descobriu que ninguém queria falar com ele. A Frances morreu em 1632, o Robert Carr morreu em 1645, na obscuridade mais completa durante a Guerra Civil, que o reinado do James ajudou a plantar. Agora, antes de você pensar que a história do escândalo Overbury termina aqui, deixa eu te dizer a coisa mais importante. O James provavelmente não sabia que tinha o plano de envenenamento, mas foi com a assinatura dele que trancou a porta da cela onde o Overbury foi assassinado. Sem aquela assinatura, o crime era impossível. Então, quando a história julga o James pelo caso Overbury, não está julgando um assassino, está julgando um homem que deixou o afeto pelo favorito cegar completamente o julgamento sobre o que estava acontecendo ao redor dele. E a facção Howard, que havia dominado a política inglesa antes do casamento da Frances com Carr, destruída. O quarto do rei estava vazio.
E aí que mora o perigo, porque se você se lembra, o Carl entrou nesse vácuo de tempo. E quem vai preencher agora? No próximo vídeo a gente abre o arquivo de quem foi esse alguém e de tudo que desmoronou ao redor enquanto ele subia. Buckingham, os 5 artigos, a defenestração da praga e a cabeça do Haleg numa bolsa de veludo. E eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Stafflix. E segunda que vem, para a continuação da nossa biografia do James VI, que, a gente já começou no nosso curso a disponibilizar o comecinho da história do James. Eu vou passar aqui, tá incrível. Aproveita e se inscreve que tá nos últimos dias com o preço que era só do Brasil. Agora no mundo vai ser um pouquinho mais caro. Aproveita, se inscreve no canal e vira membro. Beijo grande!